Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Edson, irmãos no Senhor, nós ouvimos aqui a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que é um texto da Sagrada Escritura que sempre, assim, em momentos de consagração ao celibato, às vezes das virgens, que é um texto que pode ser colocado, e que vemos São Paulo falando a respeito de um conselho que dá. Ele diz, não o Senhor, mas ele, aconselhando aqueles que ainda não se casaram, caso consigam viver assim, pudessem viver sem se unir a um homem, a uma mulher, mas que não tem nenhum problema se casar. Ele ainda diz, né? Se for para ficar se abrasando, é melhor casar. Mas claro, São Paulo está falando aqui, num contexto em que se pensava na iminência da vinda de Cristo. Ele diz isso, que os tempos estão abreviados, né? Ele diz assim, penso que em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma, não procures ligar-te. E depois, ele mesmo vai dizendo, o tempo está abreviado, então, quem doravante, os que não têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Vivam os que choram como se não chorassem. E aí, São Paulo vai dizendo, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Então, nesse contexto que São Paulo está dizendo, aqui, a figura desse mundo passa. Essas coisas todas passarão. Mas ele está dizendo isso, e no fundo aqui, a gente percebe que São Paulo está apontando para uma outra realidade que não passa. Nós aqui podemos ouvir o eco da palavra de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Então todas essas coisas
que são boas, nós devemos sim fazer uso delas, mas com o coração voltado para aquela única realidade que não passa. A única realidade que não passa é Deus. Deus não passa, porque Ele é a substância da realidade, ou poderíamos dizer, é a realidade substancial. Ele é o que existe. Lembremos que o Senhor diz, eu sou aquele que é, ou sou aquele que sou. Ele é mais real do que o real, do que as coisas que nós olhamos aqui e dizemos, isso aqui é a realidade, é Deus, porque Ele é o fundamento de todo ser. Ele é o ser, Ele é o real, Ele é o que não passa, Ele é o que dá vida. Ele é aquela pedra fundamental, sem a qual nada tem substância, subsistência. É Deus que está, vou dizer assim, por baixo de tudo, sustentando a tudo. Então São Paulo fala aqui das coisas que, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. Nós fazemos compras, nós precisamos nos vestir, nós precisamos dessas coisas todas. Mas de fato elas não podem ter o primeiro lugar. O Papa Bento XVI, eu lembrei desse texto aqui, vendo essas leituras, naquela sua obra Jesus de Nazaré, ao falar das tentações de Jesus, e falando daquela tentação que o demônio diz, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. O Papa Bento XVI cita então a expressão de um jesuíta alemão que foi assassinado pelos nazistas, chamado Alfred Delp, que disse assim, veja, ele foi morto pelos nazistas, mas ele disse assim, o pão é importante, a liberdade é mais importante ainda, mas o mais importante de tudo é a adoração. O pão, as vestes e tudo mais são importantes. A liberdade, mais importante, mas o mais importante de tudo é a adoração. Mas depois o Papa Bento continua dizendo assim, onde está a ordem dos bens, onde esta ordem dos bens não for respeitada, pão, liberdade, adoração, Deus. Onde esta ordem dos bens não for respeitada, mas invertida, não haverá nem justiça, não haverá mais cuidado com os homens que sofrem, mas precisamente aí o domínio dos bens materiais será desorganizado e destruído. Onde Deus é considerado uma grandeza secundária, onde pode ser deixado de lado por algum tempo, ou por todo o tempo, por causa de coisas mais importantes, aí precisamente fracassam essas coisas pretensamente mais importantes. Se Ele não estiver por baixo de tudo, tudo vai se arruinar. A casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Nosso Senhor é o fundamento de nossas vidas, mas também é o fundamento, assim como é o fundamento de nossas vidas, o fundamento de toda a ordenação em nós, na nossa alma, na nossa vida pessoal, Deus também deve estar colocado em primeiro lugar para que todas as outras coisas estejam também em ordem. Em outro dia, aqui, lembrando uma postagem que o nosso bispo aqui de Lorena fez sobre a situação na Nicarágua, nós dizíamos que não queríamos, de fato, um lugar, um país, uma nação, sem que Deus tenha o seu lugar. E nós que vivemos, então, numa nação que desde o seu início, hoje completando os 200 anos da independência do Brasil, mas antes, lá no início, foi chamada Terra de Santa Cruz,
foi consagrada a Nosso Senhor, nós queremos também, com esta Santa Missa, rogando pela pátria, que ela seja abençoada e que tenha sempre Deus em nossos corações, mas Deus em primeiro lugar. Felizes os pobres de coração, os pobres de espírito, porque serão ricos diante de Deus. Nós ouvimos Jesus aqui nos falar: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Fome especialmente de Deus, da sua palavra. Deus realmente venha saciar as nossas vidas. Deus venha saciar os nossos corações e que nunca tenhamos fome de Deus. Nas nossas casas, nas nossas famílias, Deus seja o alimento primordial, que também não se tenha a inversão da ordem estabelecida por Deus, em que a gente ensina que é preciso tudo aqui nessa terra primeiro, depois, se der tempo, a gente procura Deus. Não, é claro, a gente vai ensinando bem que nós podemos tirar de todas as coisas, mas sempre recordando de Nosso Senhor. Para encerrar, recordo do meu pai, seu Osvaldo, seu Vavá, que um dia, vendo ele construindo estendendo uma parte lá de casa, atrás, e eu pequeno, sei lá, pequeno não, devia ter aí 10, 12 anos, meu pai, que ele sabe fazer uma casa inteira, desde os fundamentos até o telhado. E ele em cima assim, do muro, eu gostava de brincar com prumo, né, com marreta, com essas coisas, né, bater nas paredes, quebrar. Mas eu lembro eu mexendo nas coisas ali, e meu pai lá em cima, eu perguntei assim: quem foi que ensinou isso para o senhor? Ele não me deu nenhuma palavra, mas ele fez assim. Aquilo gravou na minha memória. Quem me ensinou foi Deus. Realmente, Deus seja o fundamento de todas as coisas e para onde tendem todas as coisas, especialmente o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.